Você sabia que os primeiros astronautas não tinham banheiro? O primeiro astronauta norte-americano e segundo homem no espaço, Alan Shepard, se viu em uma situação muito estranha. Seu voo deveria durar apenas 15 minutos. Então, os engenheiros não instalaram nenhum banheiro dentro da nave espacial. Shepard sentou em seu lugar na nave espacial cerca de 1 hora antes do lançamento programado. Mas, devido às condições climáticas e problemas técnicos, o lançamento do foguete foi atrasado em 2 horas. Alan Shepard estava deitado de costas na nave espacial todo esse tempo. Em um certo momento, ele sentiu a necessidade de fazer o número 1. Ele relatou isso ao controle de solo, mas se Alan Shepard saísse do foguete para atender o chamado da natureza, atrasaria o lançamento do foguete indefinidamente. Então, o controle terrestre não o deixou sair do foguete. A única opção para ele era tentar relaxar. No final, ele fez o que precisava fazer dentro do seu traje espacial. Ainda bem que seu traje espacial e as roupas por baixo eram feitas de algodão, o que absorveu todo o líquido. Então, Alan Shepard completou seu voo confortavelmente e relativamente seco. Embora tenha precisado desligar os sensores do seu traje. Se eles molhassem, poderia causar um curto-circuito. Mas o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, conseguiu resolver o mesmo problema antes do lançamento do foguete. Quando ele foi transportado para o foguete de ônibus, alguns minutos antes de chegarem ao foguete, ele pediu para parar e se aliviou. Dessa forma, Yuri Gagarin fez seu voo de quase 2 horas com conforto. Então lembre-se, sempre vá ao banheiro antes de uma longa viagem. Mais tarde, a NASA cuidou dos chamados da natureza dos astronautas, usando o seguinte dispositivo ao enviar pessoas para o espaço em missões mais prolongadas. Consistia em um cilindro que um astronauta tinha que colocar. Os astronautas colocavam esse sistema em tiras perto da própria cintura. Este cilindro era conectado a um saco que coletava todos os resíduos. Esse foi o primeiro banheiro da NASA. Confortável e barato. A NASA também tentou experimentar com a dieta dos astronautas. Tratava-se de retardar o processo digestivo e prolongar o tempo entre comer alimentos e beber água para produzir resíduos. Um dos astronautas, John Glenn, experimentou esse método. Seu voo ao redor da Terra durou cerca de 5 horas. Uma dieta e medicação especiais permitiram que o astronauta evitasse os chamados da natureza por um tempo relativamente longo. Ele fez o que precisava fazer logo antes de voltar à atmosfera. Quando os cientistas analisaram seus resíduos, descobriram que seu volume era 35% maior do que a bexiga média poderia conter na capacidade máxima. Mas o astronauta não tinha queixas sobre sua condição e diz que o voo tinha sido confortável. Eu sei que atualmente, quando os astronautas passam tempo dentro da estação, ou nave espacial e no espaço sideral, às vezes usam seus trajes espaciais por até 9 horas. Isso significa que usar o banheiro comum a bordo não é uma opção. A solução para esse problema é simples: fraldas. Elas são mais avançadas do que as vendidas na Terra. E é claro, com um absorvedor especial costurado no tecido. Pode manter o corpo de um astronauta seco por um longo tempo. Como você já sabe, sou professor do ensino médio. Se fôssemos com meus alunos em uma excursão escolar à Estação Espacial Internacional, a primeira pergunta que eles fariam provavelmente seria: Tom, onde fica o banheiro? Bom, é claro, eles também ficariam animados em aprender sobre o cosmos, mas acontece que usar um banheiro em gravidade zero pode ser um grande desafio para o qual se precisa estar preparado. Se você pegar uma mangueira no quintal e começar a regar suas flores, a água sai em um fluxo sólido. A gravidade o captura e faz cair onde você mira. E no espaço, como você sabe, quase não há gravidade. Assim, a água que sai da mangueira continua voando na mesma direção. E se você tiver que acertar um alvo preciso, é ainda muito mais difícil. O fluxo pode quebrar em gotículas. Elas começarão a rebater nas paredes, caindo e voando para cima.
Então, se você tentasse usar um banheiro comum da Terra no espaço, estaria cercado por gotículas voadoras. A solução para esse problema é criar uma força que atraia resíduos. Você não tem gravidade? Então, criamos um vácuo. Como o que temos em banheiros de avião. Depois de pressionar o botão de descarga lá, você sempre ouve um zumbido. Isso é o ventilador que começa a bombear o ar para fora do tanque de resíduos. Quando a pressão é baixa o suficiente, o orifício no ralo se abre e todos os resíduos são instantaneamente puxados para baixo. E é assim que o banheiro espacial funciona na Estação Espacial Internacional, onde é preciso criar tal vácuo desde o início. Dessa forma, a água da mangueira formará um fluxo, não devido à gravidade, mas por causa do ar puxado para dentro por um ventilador. E privadas comuns não funcionam. Se você precisar usar o banheiro na EEI, precisará pegar uma mangueira e ligar o vaso sanitário com um botão. O ventilador interno começará a girar, puxando o ar. Você fará o que precisa fazer essencialmente em um aspirador de pó. Há uma extremidade de mangueira única em forma de funil para que homens e mulheres possam usar o banheiro. Um fluxo de ar de sucção pega todas as gotículas e as direciona para o tanque. Depois, vem todo o sistema de limpeza de resíduos com muitos filtros e produtos químicos. Há também um tanque de ácido. Ele serve para dissolver quaisquer formações sólidas nos resíduos. Caso contrário, elas podem entupir filtros e válvulas do sistema complexo e causar danos. Um banheiro com vazamento é uma coisa bastante desagradável quando você está trancado em um espaço apertado sem gravidade. Esse ácido pode dissolver facilmente, até mesmo alguns metais. É por isso que os materiais de privadas espaciais são feitos de ligas especiais de titânio, super resistentes e muito caras. Depois de limpos, os resíduos são transformados em água potável. Isso significa que, com o tempo, você a transformará em resíduo novamente e o ciclo se repetirá. Não se preocupe, o sistema de purificação funciona excepcionalmente bem, e seu café não terá um gosto ruim. As coisas são um pouco mais complicadas se você correr para o banheiro, para o número 2. Então, assim como na Terra, terá que levantar a tampa do vaso sanitário primeiro. Neste ponto, o mesmo ventilador do caso anterior se ligará. Já deveria estar funcionando para evitar maus cheiros. Então seria melhor se você se sentasse no vaso sanitário. Aqui está outro desafio. É difícil fazer isso em gravidade zero. Portanto, há alças para seus pés e corrimãos para você se segurar. O ventilador faz o seu trabalho e o número 2 entra no tanque de resíduos. Papel e lenços também entram lá. Cada porção de resíduo sólido entra em um saco e é selada. Então, o sistema envia esses sacos de lixo para uma lata especial. Essas latas são armazenadas na EEI até que uma nave espacial de carga chegue lá. Os astronautas recebem suprimentos de alimentos e água e equipamentos científicos. Em seguida, carregam a nave espacial de carga com latas de resíduos humanos e outros lixos. Depois disso, ela desacopla e se prepara para retornar à Terra. Mas como as naves espaciais de carga queimam completamente devido ao atrito contra o ar na atmosfera superior, todos os resíduos são descartados antes de atingir a superfície do planeta. Outra opção que os astronautas têm é jogar as latas com resíduos diretamente no espaço aberto. A gravidade da Terra eventualmente atrai os contêineres, e eles também queimam na atmosfera. Atualmente, a NASA está desenvolvendo um sistema capaz de reciclar resíduos fecais em água. Afinal, a água é um recurso precioso na Estação Espacial Internacional. Então, este banheiro espacial, que é uma coisinha do tamanho de uma scooter, custa cerca de 23 milhões de dólares. Isso inclui fabricação e uma dúzia de anos de desenvolvimento. E esse preço não inclui entregá-lo à EEI. Por esse dinheiro, você poderia comprar um Bugatti Veyron, o carro mais caro do mundo, ou algo parecido. Ou um jato particular, por exemplo. Ou você pode se tornar proprietário de uma ilha. Dá para comprar até mais de uma com essa grana. Mas ok, vamos voltar ao espaço. A jornada começa na plataforma de lançamento. O foguete que mais tarde entregará a carga à EEI é montado. Ignição! Os motores de foguete ligam.
Eles queimam centenas de quilos de combustível a cada segundo. O foguete sobe, e quando todo o combustível é queimado, o primeiro estágio se desencaixa. Ele retorna à Terra e faz um pouso suave. O foguete auxiliar pode ser usado novamente após o reabastecimento. Uma vez que o auxiliar é desencaixado, o segundo estágio do foguete dispara os motores. Mais combustível é queimado para que o foguete possa atingir a altitude da EEI de cerca de 400 quilômetros acima do nível do mar. Uma vez em órbita, a nave espacial de carga se atraca à EEI. Voilá! O banheiro espacial é entregue. Mas custa cerca de $50 milhões lançar um foguete auxiliar como o Falcon 9. Também planejamos enviar pessoas para Marte. A viagem levará cerca de 7 meses. Então, provavelmente, devemos criar um banheiro confortável para os astronautas. O design dos banheiros de $23 milhões deve ser melhorado. Vamos desejar que os engenheiros o tornem menor e mais leve. Assim, usará menos espaço e economizará mais combustível. Obrigado por assistir hoje, Incrível Maníacos. E lembrem-se, vamos aprender algo novo todos os dias junto com o Incrível. Centenas de naves espaciais diplomáticas decolam da Terra em direção ao espaço. Quando chegam ao seu destino, são recebidas por centenas de naves alienígenas. Este é o primeiro contato da humanidade com uma civilização extraterrestre. As pessoas conseguiram detectá-la não muito tempo atrás em um sistema estelar muito perto da nossa casa, a Próxima Centauri. Esta estrela anã vermelha é a mais próxima do nosso sistema solar. É 7 vezes menor que o nosso Sol, o que a torna apenas 50% maior que Júpiter. A Próxima Centauri também é 8 vezes mais leve que o Sol. Este sistema estelar está a 4,2 anos-luz de distância. É quanto tempo um fóton de luz leva para viajar desta estrela até a Terra. Em comparação, a luz solar precisa de apenas 8 minutos para chegar ao nosso planeta. Se você decidisse viajar para a Próxima Centauri, levaria cerca de 73 mil anos para voar para lá em um foguete convencional. A nossa civilização inteligente existe há menos tempo que isso. Mas não é a estrela em si que nos interessa, é o planeta que a orbita. Seu nome é Próxima Centauri B. É 17% maior que a Terra e cerca de 10% mais pesado. Ele orbita sua estrela a uma distância de 7,3 milhões de quilômetros. Em comparação, a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Isso é uma distância 20 vezes maior. Mas a estrela central, Próxima Centauri, é uma anã vermelha. Não emite tanta luz e calor quanto o nosso Sol. Assim, o planeta Próxima Centauri B está situado na zona habitável da estrela. Está localizado a uma distância tão perfeita de sua estrela-mãe que o planeta não fica muito quente e nem se transforma em um bloco de gelo. Em outras palavras, a temperatura lá possibilita que a água exista em seu estado líquido. Isso significa que Próxima Centauri B pode hospedar a vida. Mas outras observações do planeta tornam isso incerto. A estrela hospedeira é muito instável. Seu brilho muda com muita frequência. Em 2017, astrônomos testemunharam um flash catastrófico. A estrela aumentou seu brilho em 1000 vezes por 10 segundos. Antes disso, teve outro flash mais fraco. O planeta recebeu uma enorme quantidade de radiação. Se houvesse vida lá, esse flash teria acabado com ela por completo. No geral, Próxima Centauri B recebe cerca de 400 vezes mais raios X do que a Terra. Organismos vivos complexos não podem viver sob tais condições. Os cientistas dizem que, mesmo que houvesse uma atmosfera e um oceano em Próxima Centauri B, essa radiação constante simplesmente os eliminaria do planeta. Próxima Centauri B está tão perto de sua estrela hospedeira que tem uma rotação sincronizada com ela. Isso significa que o planeta está sempre com o mesmo lado virado para a estrela, assim como a Lua está voltada para a Terra. Isso significa que apenas um lado do planeta recebe essa terrível quantidade de radiação. E alguns especialistas especulam que uma civilização inteligente pode viver no lado escuro do planeta. E pode ser essa civilização que nos enviou o estranho sinal que astrônomos captaram em 2019. Os cientistas o descreveram como uma chama óptica brilhante de longa duração, acompanhada por uma série de rajadas de rádio intensas e coerentes. Este sinal de rádio foi observado por 30 dias por um dos radiotelescópios da Terra. Cientistas achavam que o sinal era artificial e poderia ter sido enviado por uma civilização extraterrestre. Presumivelmente, o sinal veio da Próxima Centauri B, ou de uma das luas que podem estar naquele sistema estelar. Mas outras observações não conseguiram detectar o sinal.
Agora, a teoria principal afirma que esse sinal de rádio é apenas algum tipo de interferência de alguma tecnologia na Terra. Mas e se fosse realmente enviado por uma civilização que vive no lado escuro de Próxima Centauri B? Bom, podemos descobrir com certeza logo. Está sendo lançado um novo telescópio no espaço. É o Telescópio Espacial James Webb. Está programado para ser lançado no final de 2021. Um foguete auxiliar decolará da Terra e alcançará a órbita. Em seguida, ele levará o telescópio a um ponto específico entre nosso planeta e o Sol, onde suas forças gravitacionais são aproximadamente iguais. Além disso, não há poluição luminosa no espaço, ao contrário da superfície da Terra. Também não há nuvens ou outras condições climáticas que possam interferir no telescópio. O Telescópio Espacial James Webb substituirá o Telescópio Hubble, que opera no espaço desde 1990. O novo telescópio custará 9,8 bilhões de dólares. E aqui está o porquê. Usará um espelho tão largo quanto um ringue de boxe. Isso permitirá que o telescópio viaje muito longe no espaço, tão longe que a luz de alguns eventos que estão acontecendo lá ainda não chegou na Terra. Isso significa que, literalmente, seremos capazes de olhar para trás no tempo. O telescópio espacial James Webb verá o universo quase imediatamente após o Big Bang. Veremos como nasceram as primeiras estrelas e galáxias e como o universo se transformou no que observamos hoje. Mas também, este telescópio pode ser usado para examinar a Próxima Centauri B. Astrônomos procurarão por luz artificial lá, como as luzes LED que temos na Terra. Se a Próxima Centauri B realmente hospeda a vida no lado escuro, então os moradores locais devem ter aprendido a transferir calor e luz do lado claro do planeta. E eles teriam que usar luz artificial para sustentar a vida do seu lado. O telescópio espacial James Webb é poderoso o suficiente para distinguir as ondas de luz emitidas pela estrela daquelas que podem ser criadas por alguém no lado escuro do planeta. E se detectarmos alguma luz artificial, teremos a primeira confirmação de que uma civilização inteligente pode existir fora do nosso sistema solar. Mas sempre podem haver erros nos cálculos e interpretação de dados. A única maneira de estabelecer a verdade de uma vez por todas é enviar uma sonda espacial para a Próxima Centauri. Assim, podemos tirar fotos reais do planeta. O maior problema é a distância. Embora a Próxima Centauri seja a mais próxima do sistema estelar da Terra, ainda leva dezenas de milhares de anos para chegar lá. Afinal, a sonda espacial Voyager 1 precisou de cerca de 44 anos apenas para deixar o sistema solar. E isso é apenas um pequeno passo em comparação com a distância real até a estrela mais próxima. Portanto, precisamos de outros métodos de viagem. E eles têm que ser muito mais rápidos. Alguns cientistas querem enviar microsondas para a Próxima Centauri B. Elas não serão mais pesadas do que uma agulha de costura. Um veículo lançador implantará cerca de 1.000 dessas sondas em órbita. Então, elas desdobrarão uma vela espacial feita de um material ultraleve que usará o poder da luz para criar impulso. Após a vela ser desdobrada, focaremos um poderoso feixe de laser nela. Isso acelerará as ondas para cerca de 20% da velocidade da luz. Este será um recorde de velocidade absoluta para nossos padrões, mas ainda levará cerca de 21 anos para que essas sondas cheguem ao seu destino. E teremos que esperar mais cerca de 4 anos apenas para receber o primeiro sinal delas. O sistema estelar Próxima Centauri não é o único mundo potencial a hospedar vida. E uma das tarefas do telescópio espacial James Webb é procurar outros mundos. Os poderosos instrumentos do telescópio permitirão que ele encontre planetas relativamente frios, onde as temperaturas estão próximas às da Terra. Poderemos estudar em detalhes cerca de 2 dúzias de sistemas estelares próximos e seremos capazes de detectar não apenas os planetas em si, mas também suas luas. Os cientistas esperam um aumento nas descobertas de exoplanetas. Assim que o telescópio entrar em funcionamento em 2022, estaremos constantemente detectando novos mundos e aprendendo mais sobre aqueles já descobertos. O telescópio espacial James Webb também nos permitirá estudar melhor nosso próprio sistema solar. Europa, uma das luas de Júpiter, por exemplo. Os cientistas acreditam que pode haver água lá. Embora a Europa pareça um bloco de gelo, a interação gravitacional da Lua com Júpiter aquece seu núcleo. Isso provavelmente faz o gelo profundamente abaixo da superfície derreter. Portanto, é provável que haja um oceano sob a crosta de gelo. Condições semelhantes poderiam existir em Encélados, a Lua de Saturno. Esta lua é geologicamente ativa. Há geysers que explodem das rachaduras na superfície lunar. Os instrumentos infravermelhos do telescópio espacial James Webb poderão explorar Europa e Encélado em busca de bioassinaturas, que são traços da atividade da vida de organismos vivos ou bactérias.
Este telescópio está programado para operar por cerca de 6 anos, mas no futuro lançaremos um ainda maior. Chama-se LUVOIR, do inglês Large UV Optical Infrared Surveyor. Seu espelho terá o dobro do tamanho do telescópio espacial James Webb e quase 7 vezes o tamanho do Hubble. O telescópio está programado para ser lançado em 2039. Vamos colocá-lo em órbita com a ajuda de um foguete super pesado. Então, teremos que levar o telescópio ao seu destino, 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. E aí começarão suas observações. É possível que tenhamos aprendido a viajar mais rápido do que a velocidade da luz até lá. Então, se encontrarmos um planeta potencialmente habitável com a ajuda do telescópio, podemos enviar uma sonda espacial ou até mesmo uma equipe de exploradores para lá. Neste caso, uma reunião diplomática com uma civilização extraterrestre pode se tornar uma realidade. No dia 20 de agosto de 1977, a missão espacial mais ambiciosa decolou da Terra. O objetivo principal da Voyager 2 era estudar de perto o sistema solar exterior. Isso foi possível devido a um raro alinhamento de planetas. A Voyager 2 deveria estudar todos os gigantes gasosos do sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os astrônomos também esperavam que pudessem encontrar e explorar os limites do sistema solar. Como a Voyager 2 foi construída para viagens interestelares, a sonda foi equipada com uma grande antena de 4 metros de largura. Isso permitiu que a espaçonave enviasse os dados coletados de volta para a Terra. Durante a jornada, a sonda espacial descobriu a 14ª lua de Júpiter. A Voyager 2 foi a única nave espacial a estudar todos os 4 planetas gigantes de perto. Ela foi o primeiro objeto de fabricação humana a voar além de Urano, onde encontrou 2 novos anéis e 10 novas luas. A Voyager 2 também voou por Netuno e registrou sua grande mancha escura, que é uma enorme tempestade giratória no hemisfério sul do planeta. A tempestade é do tamanho da Terra e se move a uma velocidade de 2.400 km por hora. Esses ventos são os mais fortes já registrados em qualquer planeta do Sistema Solar. Na história da exploração espacial, apenas 5 espaçonaves conseguiram deixar a atração gravitacional do Sistema Solar. Elas foram Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2 e New Horizons. Os humanos lançam milhares de objetos no espaço. Esses objetos superam facilmente a gravidade da Terra, mas o Sol tem cerca de 300 mil vezes a massa do nosso planeta natal. É por isso que a atração gravitacional dele é muito mais difícil de combater. Ainda mais impressionante, a Voyager 2 é o segundo objeto de fabricação humana na história a alcançar o espaço entre as estrelas depois de passar pela heliosfera. Essa é uma bolha de campos magnéticos e partículas produzidas pelo Sol que protege o sistema solar. 2 anos após o lançamento, a Voyager 2 começou a transmitir as primeiras imagens de Júpiter. A sonda espacial forneceu aos cientistas informações bastante necessárias sobre Io e Europa, algumas das maiores luas de Júpiter. Em seguida, a missão espacial passou pelo próprio gigante gasoso. A distância entre a espaçonave e o planeta era de cerca de 644 mil quilômetros. Foi quando a sonda percebeu algumas mudanças na forma e na cor da grande mancha vermelha. É um enorme sistema de tempestades de longa duração, como um furacão na Terra, mas muito, muito maior. 2 anos depois, a Voyager 2 chegou em Saturno. Ela descobriu raios e dobras em alguns dos anéis do planeta. Enquanto a espaçonave voava para trás e para cima, passando pelo gigante gasoso, ela passava pelo plano dos anéis de Saturno. Naquela época, a velocidade da Voyager era de cerca de 13 km por segundo. Por vários minutos, a sonda foi atingida por milhares de grãos de poeira do tamanho de um micron. Isso mudou a direção dela, e seus jatos de controle tiveram que disparar muitas vezes para estabilizar o veículo. Depois de explorar Urano e Netuno, a espaçonave rumou para fora do sistema solar. Seus instrumentos foram colocados em modo de baixa potência a fim de economizar energia. Em agosto de 2007, a espaçonave passou pelo choque de terminação. Essa é a fronteira que marca o limite externo da influência do Sol. Aqui, os ventos solares diminuem. No verão de 2013, a sonda atingiu o espaço interestelar. No entanto, quando se trata de enviar e receber sinais no espaço, existem 3 fatores que você deve ter em mente: distância, potência e tempo. Quanto mais longe uma espaçonave está, mais longe um sinal precisa viajar antes de alcançá-la, e mais tempo leva para esse sinal alcançar a espaçonave. E quando finalmente chega lá, está extremamente fraco.
Outro problema é que uma vez que a espaçonave é lançada, ela não pode ser atualizada. Ela está literalmente presa à tecnologia com a qual foi equipada. Além disso, espaçonaves como a Voyager 2 são movidas por combustível radioativo. Quando um material especial decai radioativamente, ele libera calor, que é convertido em eletricidade. Infelizmente, quanto mais material se desintegra, menos energia a espaçonave tem para receber e transmitir sinais de rádio. Apesar desse problema, não perdemos a conexão com as Voyager 1 e 2. Isso porque novas e mais poderosas tecnologias surgem na Terra. Os sinais que as pessoas enviam agora podem alcançar muito mais longe do que antes. É por isso que foi possível ficar em contato com a Voyager 2, que entrou no espaço interestelar em 2018 e já viajou quase 19,3 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Mas em março de 2020, o principal equipamento que permitia aos cientistas trocar sinais com a nave foi desligado. Depois que a comunicação com a espaçonave parou, a NASA passou cerca de 11 meses atualizando sua Deep Space Network, que em português quer dizer Rede de Espaço Profundo, e instalando novo hardware. A DSN é uma matriz internacional de enormes antenas de rádio que ajudam os astrônomos na Terra a se comunicarem com missões interplanetárias. Essas antenas ficam na Califórnia, Madrid e Canberra. A que costumava manter contato com a Voyager é uma antena parabólica de 70 metros de largura em Canberra. Esse é o único equipamento que pode enviar comandos capazes de alcançar a sonda. Essa antena, conhecida como DSS-43, começou a operar em 1972, 5 anos antes do lançamento das Voyager 2 e 1. Naquela época, ela tinha apenas 64 metros de largura. Desde então, ela recebeu muitos reparos e atualizações, mas esses 11 meses foram o período mais longo em que a antena ficou offline. Em outubro de 2020, a antena estava finalmente pronta para um teste após todas as atualizações e reparos. Os operadores da missão enviaram um conjunto de comandos para a Voyager 2 e depois de muitos meses de silêncio no rádio, a espaçonave retornou o sinal. A sonda confirmou que ouviu o contato. Depois disso, a espaçonave executou os comandos. Enquanto a antena estava offline, os operadores da missão ainda conseguiam receber dados científicos e atualizações da Voyager 2. Os astrônomos continuavam recebendo dados do espaço interestelar, a região fora da heliosfera solar. Mas eles não conseguiam enviar nenhum comando para a sonda, pois ela viajou para muito longe da Terra. A antena atualizada recebeu 2 novos transmissores de rádio, e foi na hora exata. Um dos transmissores, que era usado para se comunicar com a Voyager 2, não havia sido substituído em quase 50 anos. A antena também recebeu novos equipamentos de resfriamento e aquecimento, bem como outros eletrônicos necessários para suportar os transmissores avançados. Uma coisa curiosa sobre a Deep Space Network é que suas antenas de rádio são posicionadas de forma muito precisa. Elas estão distribuídas igualmente ao redor do globo. Dessa forma, quase todas as espaçonaves podem ficar em contato com pelo menos uma instalação o tempo todo, mas a Voyager 2 é uma exceção. Em 1989, ela sobrevoou Tritão, a lua de Netuno. Esse foi o único e mais próximo encontro que as pessoas tiveram com o 8º planeta do Sistema Solar e sua lua. A propósito, Tritão é o maior objeto conhecido que se acredita ter nascido no cinturão de Kuiper. Esse cinturão é um anel em forma de donut ao redor do Sol, repleto de objetos de gelo. A Voyager 2 descobriu o sistema de anéis de Netuno e suas pequenas luas internas. A sonda também coletou muitas informações surpreendentes sobre Tritão. Por exemplo, ficou claro que a Lua é coberta de criovulcões. Em vez de cuspir rocha derretida, esses vulcões cospem gelo composto por água, amônia e metano. Quando a espaçonave New Horizons passou por Plutão mais de 25 anos depois, descobriu o mesmo fenômeno no planeta anão. De qualquer forma, para fazer esse desvio, a Voyager 2 teve que viajar pelo polo norte do gigante gasoso. Mas isso mudou a trajetória da sonda, desviando-a para o sul em relação aos planos dos planetas. Desde então, a Voyager 2 tem se movido nessa direção. E agora, a espaçonave está tão longe que está fora do alcance das antenas de rádio no hemisfério norte, aquelas em Madrid, na Califórnia. Isso torna a DSS-43, localizada no hemisfério sul, a única antena poderosa o suficiente para transmitir a frequência certa para enviar comandos para a Voyager 2. A Voyager 1, a gêmea da sonda de viagem rápida, não mudou sua trajetória. Depois de passar por Saturno, tomou um caminho diferente. É por isso que agora ela pode se comunicar facilmente com as 2 instalações no hemisfério norte.
A atualização pela qual o Complexo de Comunicação de Espaço Profundo de Canberra passou também pode beneficiar outras missões espaciais. Por exemplo, o astromóvel Mars Perseverance, que pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro de 2021. A antena também será crucial para explorar outros planetas e a Lua.